Gostava que abrissem as vossas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E hoje queria ler convosco dos versos 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 ao 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois terdes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvistes que é o meu. Só até aqui. Senhor Deus, que privilégio é ter a Tua palavra coberta nas nossas mãos. Possa, Senhor, ter compaixão de nós e abrindo nos nossos corações, nos nossos espíritos. Senhor, que abras os olhos dos nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender tudo aquilo que vamos ouvir. Que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que eu abri dos meus lábios e meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua presença, meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém e glória a Deus. Hoje, no seguimento do estudo desta carta, a carta de Paulo aos Filipenses, eu queria falar convosco sobre sem temer os adversários. Sem temer os adversários. Na mensagem anterior, nós vimos que Paulo apresenta uma ardente expectativa quanto à sua situação em Roma. Ele estava preso em Roma, estava aguardando o veredito do julgamento que ele tinha sofrido, ou estava aguardando a sentença ou a condenação ou a libertação. Mas Paulo tinha uma ardente expectativa em relação a tudo aquilo que estava passando. E porquê? Primeiro, ele confiava na sua defesa. Ele confiava que a defesa que ele proferiu mediante o imperador, mediante os juízes da época, que foi uma defesa inspirada pelo Espírito Santo de Deus e que isso iria resultar, consequentemente, na sua libertação. Mas, apesar disso, ele remete o resultado final, ou a sua morte por condenação, ou a sua libertação por absolvição, ele remete esse resultado final para os desígnios de Deus, para aquilo que Deus queria fazer cumprir nele acerca dos planos para o progresso do Evangelho, para a salvação de todo aquele povo. E isto reflete bem a tensão emocional que Paulo demonstra em toda a sua carta. Ao analisarmos esta carta toda, nós vamos ver que ele ou está com expectativa de ser liberto, ou está desanimado, porque possivelmente vai ser morto. Mas ele demonstra esta tensão emocional sempre com o intuito e com os olhos postos na glorificação do nome de Cristo. A glorificação da obra de Cristo na cruz, quer pela sua libertação, porque ele iria continuar fazendo serviço, quer pela sua morte, que ele iria ser glorificado nos braços do Pai. Acima de tudo, acima desta tensão emocional que é previsível e é expectável num homem de Deus, porque não convenhamos, o homem de Deus é homem, tem as suas fraquezas, tem a sua fé, mas a sua fé não está sempre no limite máximo. A sua fé pode estar lá em baixo, e quando a fé está em baixo, a dúvida aparece, mas depois logo vem Deus, logo vem o Espírito Santo, logo vem uma palavra e a fé sobe, e então já não se passa nada e passa-se a glorificar a Deus. Assim acontecia com Paulo. Paulo não era um super espiritual. Paulo não era um crente especial.
Paulo não era mais que os outros por ser apóstolo, não. Paulo era um homem como você e eu, com as suas fraquezas, assim como Jesus também teve as suas fraquezas. Acima de tudo, ele mantinha a sua dedicação à glória de Cristo. Neste texto nós lemos, Paulo parece que vai passar a outra etapa, a outro capítulo da vida dos filipenses, mas não, isto está tudo em sequência. Porque ele no verso 21 diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver aqui na terra é viver em conformidade com a glorificação do nome de Cristo. Mas o morrer é lucro, porque eu já sei que já estou crucificado com Cristo e vou ressuscitar com Cristo, e quando eu morrer aqui, 3 segundos depois, eu vou acordar nos braços do Pai. E depois eu agora aqui no verso 27 diz, vivei acima de tudo, apesar de tudo, vivei de modo digno do Evangelho, verso 27. De modo digno do Evangelho. Esta palavra viver, ela no grego vem da palavra polis, que quer dizer cidade, ou também deu origem à nossa palavra portuguesa, que é política. Esta palavra viver, no grego, ele diz, portai-vos como uma cidade politicamente correto. E isto isto nos leva à conduta dos cidadãos de uma cidade. As cidades têm regras, as cidades têm normas. Se nós formos para um outro país, nós temos que conhecer as normas e as regras e a Constituição desse outro país onde nós vamos. Então nós temos que viver em conformidade com as regras dessa cidade, desse país, dessa nação. E Paulo nos diz agora, vivei com uma conduta digna de um cidadão, não da terra, mas um cidadão dos céus. Lembrando que, na época de Paulo, a cidadania romana era muito valorizada. Eles valorizavam muito a cidadania. Eles davam muito valor. E se nós vermos que em Filipos, na própria cidade onde Paulo escreve esta carta, ele apelou para a sua cidadania romana. Quando na primeira vez que ele foi a Filipos e libertou umas jovens que tinham espírito de adivinhação, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi acusado. E quando está lá em Atos 16, quando ele orando, mais Silas, as cadeias, as paredes da prisão se desmoronaram, o carcereiro se converteu, no outro dia de manhã ele teve uma conversa com os seus acusadores. E ele lá em Atos 16:37 diz, Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isto aos pretetores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. A cidadania romana era muito valorizada. E Paulo aqui apela para a sua cidadania. Ele sabe aquilo que está falando quando está escrevendo à igreja que estava em Filipos. Noutra ocasião, mais tarde, quando ele é preso, antes de ir para Roma, lá em Cesareia, em Atos 25, diz assim, disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradáveis, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ninguém apelaria para César se não fosse cidadão romano.
E quando Paulo está aqui agora apelando para César, colocando a sua cidadania romana em evidência, é claro que tudo vai ter um desfecho completamente diferente se fosse um habitante de uma outra terra qualquer que não tivesse a cidadania romana. Então, o que Paulo nos está querendo dizer aqui nos versos 27 ao 30, e mais principalmente no verso 27, é que portai-vos como cidadãos, mas não cidadãos de uma cidade qualquer, de uma pátria qualquer. Portai-vos como cidadãos da pátria celestial, do reino dos céus. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Quando Paulo diz de modo digno do Evangelho de Cristo, é portai-vos dignamente como cidadãos do reino dos céus. E ele dá aqui 3 maneiras de nós podermos viver e devermos viver como cidadãos da pátria celestial. A primeira é, ele alerta que nos devemos unir contra os adversários do Evangelho. O povo, os cidadãos do reino dos céus, devem se unir na luta contra os adversários do Evangelho. Verso 27, continuando, de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, juntos pela fé evangélica. Esta exortação no verso 27, ela nos remete a um dos pontos que Epafrodito levou a Paulo lá à prisão de Roma, que era uma pretensa divisão no seio da igreja entre 2 líderes da igreja. Eles se gladiavam por espaço e por poder. E isto afetava a igreja. Isto enfraquecia o testemunho da igreja. É muito complicado nós e os evangélicos e os pastores evangélicos não pensam nisto. E isto é complicado quando nós queremos evangelizar outros, mas não temos a nossa casa arrumada. Por exemplo, nós dizermos a alguém para fazermos algo, para vivermos de uma certa forma, mas depois nós próprios não fazemos, nós estamos sujeitos a que nos perguntem, então por que é que não fazes? Que teoria, ou que teologia, ou que ideologia é essa de aconselhares ou mandares fazer algo de uma certa forma e tu fazes completamente ao contrário? Lembra-me um padre lá da minha aldeia, quando era miudinho, 8, 9 anos, 10, o padre Brito, e ele dizia-me, filho, faz aquilo que eu digo e não faças aquilo que eu faço. É mais ou menos isto. Então Paulo está aqui alertando, primeiro, para que eles se unissem, para que eles tivessem um só espírito, uma só alma e lutando juntos por uma só fé. Porquê? Porque eles estavam em divisão. E quando eles estão em divisão, isto afeta o testemunho, enfraquece o testemunho da igreja de dentro para fora. Não de fora para dentro, porque a igreja já estava vendo, possivelmente há muito tempo, aquelas quesilhas entre aqueles 2 líderes. Mas o problema era o testemunho da igreja de dentro para fora. Como é que eles podiam querer evangelizar se eles próprios ainda não estavam evangelizados? Essa é a questão. Esse é o ponto. A igreja deveria se unir. Os líderes, os cristãos, o povo, deveria se unir contra os verdadeiros adversários do Evangelho. Não aqueles que estão lá dentro. Porque é claro que numa igreja, numa comunidade onde existe povo, existe sempre divergência de ideias. Isso é puramente normal. Aconteceu com Jesus, aconteceu com a história da igreja, aconteceu com os pais da igreja, aconteceu com Paulo e com Pedro, com os apóstolos. Ideias diferentes. Mas isso não quer dizer que a diferença de ideias vá convergir numa desunião.
vá convergir numa guerra, numa separação. Não. A divisão das igrejas servem para convergir uma só luta. Porque uma batalha, meus queridos, ela ganha-se, ela trava-se com várias ideias. Deve-se saber ouvir vários conceitos. Deve-se saber ouvir várias igrejas. Não devemos ser extremistas de ideias. Não devemos ser mentes de pedra que só vemos algo da nossa própria maneira. Não, devemos saber ouvir os outros. Mas isso não quer dizer que as divisões das ideias não vão convergir num único objetivo. Era isso que Paulo queria dizer. Firmes em um só espírito, como uma só alma. Isto nos leva a dizer que Paulo estava a dizer, olha, vivam com o mesmo ânimo, vivam com um só pensamento, vivam com uma só luta, um só objetivo. Qual é o vosso objetivo? Travar uma luta pelo progresso do Evangelho. Travar uma luta apologética pela fé evangélica. Esse é o nosso papel, essa é a nossa luta. E quando Paulo fala aqui num só espírito, numa só alma, lutando juntos por uma fé evangélica, lembrando nós que Filipos era uma terra, era uma cidade da província, era uma província romana, e essa cidade era composta por aposentados. Os oficiais romanos aposentavam-se dos exércitos de Roma e iam para ali vivendo. E eles percebiam, estes oficiais, eles percebiam isto. Porque isto é o que eles falavam aos seus guerreiros lá, quando iam para a guerra. E a guerra era lutar contra os adversários em favor de Roma. E todos eles iam com o mesmo espírito, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Iam lutar em favor de Roma. Então Paulo diz, lutem agora em favor da fé evangélica. Unam-se com o mesmo pensamento, com o mesmo ânimo, com o mesmo espírito, com a mesma vontade, com a mesma alegria. Mas desta vez, em luta contra os adversários da fé evangélica. Como a Igreja de Cristo precisa de ouvir isto? Como a Igreja de Cristo precisa de ouvir isto? Porque muitos andam aí lutando contra outras lutas. Todas elas diferentes da fé evangélica. Muitos andam pregando o Evangelho nos púlpitos das suas igrejas, mas as suas lutas é o bem-estar da sua casa, o bem-estar da sua família, o bem-estar da sua vida. Existe algo mal disso? Não, nenhum. Só que isso são coisas secundárias. A coisa principal é a luta pelo Evangelho. É a progressão pelo Evangelho. Isso que é que Paulo nos quer fazer passar nesta carta. Porque embora ele estivesse preso, ele se alegrava, porque embora preso, o Evangelho estava progredindo. Essa era a luta de Paulo. E essa era a luta que Paulo queria passar a este povo. De que maneira que eles podiam fazer isto? No mesmo ânimo, no mesmo pensamento, na mesma luta pela fé do Evangelho. De que maneira? Primeiro lugar, dependendo do Evangelho. Esta é a questão. E a pergunta é, de que é que você hoje depende? Pastor, do meu ordenado, do meu trabalho, do meu patrão, da minha família. Pois é, o problema é esse. É que para viver por forma digna do cidadão do céu, no mesmo ânimo, no mesmo pensamento, numa mesma luta pela fé evangélica, eu tenho que depender do Evangelho. É o Evangelho. É que me rege. O Evangelho é que me conduz. O Evangelho é que me leva. Segundo, eu tenho que recusar o falso ensino. Não é qualquer coisa que eu possa ouvir. Ou que eu devo ouvir. Você deve ler muito. Mas tenha cuidado com aquilo que lê. Você deve ouvir muito. Mas tenha cuidado com aquilo que ouve. Você deve assistir muitos filmes, muitos vídeos, mas tenha cuidado com aquilo que assiste. Porque aquilo que você lê, ouve ou vê, ela vai trabalhar na sua mente e ela vai o conduzindo a um outro caminho que não o caminho do Evangelho.
Você deixa de depender do Evangelho e começa a depender, por exemplo, nas pregações da autoajuda, porque você é muito bom, porque você é muito poderoso, porque você consegue ir, porque você é um vencedor. E então esse Evangelho da autoajuda, vai começar a conduzi-lo, e não o Evangelho de Cristo, não o Evangelho da salvação. Recusando o falso ensino. E Paulo, ele desejava ter esta notícia, de uma forma ou de outra, da parte do modo de vida que os filipenses estavam vivendo. E veja, mais uma vez ele coloca em questão a sua libertação ou não. Porque ele diz aí no verso 27, para que, ao indo ver-vos, ou seja, sendo liberto e indo a Filipos, como ele desejava ir, possivelmente ele foi a Filipos, nós não sabemos, não existe nada registado, mas ou indo ver-vos, ou estando ausente. Portanto, ou na presença dos filipenses, ou fora dos filipenses, ele queria ouvir que os filipenses estavam vivendo dependendo do Evangelho e recusando o falso ensino. Porque essas eram as duas formas de eles terem um mesmo ânimo, um mesmo pensamento e uma mesma luta pela fé evangélica. É isso que Paulo desejava. Mas em segundo lugar, ele incentiva aquele povo daquela igreja, a não temer os adversários. Embora ele diz, não lutem entre vós, tenham o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, uma mesma fé, uma luta para a mesma fé evangélica, mas dependam do Evangelho, da forma de viver dessa forma é dependendo do Evangelho, recusando o falso ensino, mas não temam os vossos adversários. Que coisa curiosa. Verso 28. Portanto, no verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. Verso 28. E que em nada estáis intimados pelos adversários. Paulo queria ouvir que eles não estavam intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Adversário. A palavra adversário quer dizer aquele que se opõe. Quando Jesus diz que aquele que comigo não ajunta espalha, essa palavra, aquele que é adversário, é aquele que se opõe a uma ideia, a uma conduta, a um pensamento, a um modo de viver, é para nós um adversário. Paulo, aqui, ele alerta que estes adversários não são aqueles que têm ideias diferentes de nós. Isso não é um adversário. O adversário é aquele que se opõe à nossa conduta de vida, ao nosso modo de vida. Qual é o nosso modo de vida? Viver em função do Evangelho de Cristo. Viver de maneira digna, de modo digno, ao Evangelho de Cristo. Viver de forma a cidadão do reino dos céus. Então, todo aquele que se opõe a esse modo de vida é meu adversário. Todo aquele que se opõe a esse modo de vida, ele opõe-se ao Evangelho de Cristo. Ele opõe-se à presença cristã. Nós não sabemos, Paulo não nos dá aqui explicações de quem são estes adversários. Mas se nós formos ler o livro de Atos, nós rapidamente chegamos à conclusão de quem eram estes adversários. E haviam vários, pelo menos 3 ou 4 tipos de adversários, opositores contra os cristãos naquela época. E hoje não é muito diferente. Não, creia que não é muito diferente. Primeiro,
Estes opositores, estes adversários, podiam ser os moradores da própria cidade. Não gostavam da presença de uma igreja naquela cidade. Era uma cidade importante, mas eles não gostavam da presença da própria igreja na cidade. E Paulo diz aí no verso 30, pois temos o mesmo combate que eu tive. Qual foi o combate que ele teve? Realmente foi quando ele foi para Filipos, quis falar o Evangelho e recebeu oposição, ele foi vergastado, ele foi apedrejado, ele foi preso. Também poderia ser uma oposição da parte dos judaizantes. Judaizantes são judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não abriram mão de algumas regras judaicas, algumas regras farisaicas. Os judeus, aparentemente cristãos, mas defendiam a circuncisão, a dieta religiosa, o calendário sagrado. Isto ia interferir com os ensinamentos que Paulo estava dando, a nova aliança, a nova e eterna aliança. O Evangelho de Cristo não tinha nada a ver com práticas judaizantes, a circuncisão, a dieta, o calendário. Estes judaizantes sempre acompanharam Paulo no trabalho que ele fazia como apóstolo. Eu abri uma igreja e logo estavam os judaizantes lá para desinformá-lo, para desautorizá-lo. Se nós vimos a ver aí no capítulo 3, versos 2 e 3, olha o que diz aí. Acautelai-vos dos cães. Paulo chamava cães a esses. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esta era a luta de Paulo, esta é a nossa luta, queridos. É opor-nos aos opositores do Evangelho. Terceiro lugar, também havia os gentios que se converteram ao cristianismo, mas que com o passar do tempo eles se tornaram liberais. Eles começaram a viver um cristianismo light, um cristianismo deixa andar porque Deus é amor. Deus é perdão, Deus é amor e não há problema nenhum. Olha aí o verso 17 do capítulo 3. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando de cristãos que estão na igreja. Cristãos liberais que vivem de forma inimiga àquilo que Cristo ensinou, de forma inimiga, de forma opositora ao Evangelho. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, a sua vida própria. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Apraz-me dizer que ao longo destes 30 e poucos anos eu tenho visto mais cristãos a viver de forma digna de Deus, da sua barriga, da sua forma de bem-estar, do que na forma do Evangelho. Isto faz-me lembrar a parábola do bom samaritano. Aquele sacerdote e aquele levita viviam na forma de Deus, da maneira de Deus, ao jeito de Deus. Mas o samaritano vivia ao jeito de Cristo. E deixou de lado toda a sua forma de vida própria, deixou de lado a sua própria vontade, saiu da sua vontade e foi auxiliar aquele que estava deitado, aquele que estava no chão. Veja a diferença. É isso que Paulo queria dizer em relação a este só. Porque é que o Paulo está falando? Que os filipenses não se deveriam atemorizar diante da adversidade que estava sobre eles. O que Paulo está dizendo hoje para si e para mim é que você não se deve atemorizar. Quando você
entrega a sua vida a Cristo, quando você passa a ser cidadão dos céus, olha o que eu lhe vou dizer. Você passa a viver de uma forma indigna aos olhos do mundo. E por causa disso, você perde família, você perde amigos, você perde mulher, você perde esposo, você perde filhos, você perde emprego. Você perde tudo. Aquilo que antes você dava valor. Mas está nas suas mãos. Contrabalançar. Meta nos pratos da balança e veja para que lado o fiel da balança cai. Porque se você quer viver de uma forma digna, como está no verso 27, digna de um cidadão dos céus, você vai perder. Você vai ficar no prejuízo. Você vai ficar pelo modo baixo, aparentemente. Mas saiba uma coisa, creia, que esse seu tempo você vai ser glorificado. Vale a pena. Vale a pena. Eles não se deveriam atemorizar em relação às ameaças. Não são poucas as histórias no livro de Atos que nós vemos que mulheres entregam os seus maridos por causa do Evangelho. Vemos pessoas a perder os seus empregos, pessoas a serem perseguidas pelas famílias, pelas autoridades, por causa do Evangelho. Os processos de tribunal, a entrega às autoridades, contradição entre religiões, a argumentação dos judaizantes, isto são tudo ameaças que o cristão vai sofrer, que o cristão sofre. Mas Paulo diz, não te atemorizes. A igreja una-se no mesmo espírito, no mesmo pensamento, numa mesma fé contra essas ameaças. Uma igreja unida, ela vence. Por isso a mim faz-me confusão enquanto pastor. Ouvir aqueles nossos irmãos que não têm igreja agora, têm o seu espaço em casa, têm a sua Bíblia, têm o seu computador e também têm a sua inteligência e dizem, eu não preciso de igreja. Não, você precisa de igreja. Porque você sozinho não vence estas ameaças. Você sozinho não vence as oposições do Evangelho. E nós vemos, eu tenho visto, essas pessoas que começaram muito bem, largaram a igreja, foram para casa, começaram muito bem. Mas agora, passado um ano, 1, 2, 3 anos, eu vejo o que é que eles publicam nas redes sociais. Eu vejo onde é que está a Bíblia deles. Eu vejo onde é que está a fé deles. Eu vejo onde é que está o louvor deles. Sabe porquê? Porque eles estão sozinhos e uma igreja sozinha, um povo sozinho, um povo separado não vence. Não existe exército nenhum, por mais poderoso que seja, que se estiver separado vence alguma guerra. Não vence. Só vence quem está unido. Só vence quem está junto. Só vence quem compartilha o mesmo objetivo, a mesma visão. Só vence quem tem a mesma fé, o mesmo espírito e a mesma alma. Pense bem que o que você está fazendo à sua vida. Quando você diz que não precisa de estar numa igreja, que a igreja é toda hipócrita, que a igreja é tudo defeitos. É, sim, é uma igreja com defeitos, é uma igreja hipócrita, sim, mas o cerne, a essência da causa está no nosso pensamento, está no nosso coração, está no nosso desejo. Eu posso ter defeitos, sim, mas ter o mesmo objetivo que você, que pensa que é perfeito. Paulo estava a falar para igrejas imperfeitas. Veja, Paulo estava a falar de uma igreja que estava em desunião. Mas ele diz, unam-se. Ninguém pode estar unido. Essa coisa da fé mundial, a coisa espiritual, e eu lá, eu aqui, estamos na mesma fé. Isso é tudo, olha, desculpa a expressão, é tudo treta. Porque se você não estiver aqui comigo, não orar comigo, não louvar comigo, eu e você e eu, a nossa fé não é igual. O nosso objetivo não é igual. Qual é a razão que Paulo usa incentivar desta forma? O verso 28 é uma interpretação um pouco difícil, mas vamos lá, vamos tentar. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição,
é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que é que Paulo está falando? O Paulo está falando que a coragem que os filipenses demonstravam diante dos adversários, a posição corajosa que os filipenses mantinham diante dos adversários, essa posição corajosa seria por ela própria uma declaração pública que eles eram verdadeiramente salvos. Meu querido e minha querida que me está a ouvir, você quer saber se você é salvo ou não? Quando você estiver face a uma ameaça, face a uma acusação, se o seu coração o impele para o Evangelho, você é salvo. E os outros que estão de frente a si, ameaçando, importunando e acusando, eles vão ver, bom, a posição dele revela que, pelo menos, ele é um cristão a sério. Eles não sabem se você é salvo ou não, mas eles vão dizer, ele não larga a ideia dele. Ele não larga a sua Bíblia, ele não larga a sua fé. Ele é mesmo um cristão. E isso é uma declaração pública em como você é salvo. A sua firmeza é uma evidência que Deus está consigo. Porquê? Porque você é fraco. E se não for Deus consigo, se não for o Espírito Santo consigo, você vai cair na sua fraqueza, você vai na onda. A sua firmeza, a sua posição firme, quer dizer que Deus está consigo. Que Deus não nos acompanhou. O medo é o contrário da fé. Enquanto a fé nos leva para a salvação, o medo nos leva para a perdição. Quando você vive uma vida de medo, meu querido e minha querida, se ajoelha e entrega a sua vida a Deus. Entregue-se a Cristo. Porque o medo no seu coração nos diz que é o contrário da fé. Onde há medo, não existe fé. Onde há medo, existe perdição, falta de convicção, falta de firmeza. E Neemias, o grande estadista, ele nos ensina isso com dois textos lá no seu livro. Neemias 2,19 diz: porém Sambalat, o Uronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus colocou no coração de Neemias reedificar os muros de Jerusalém após o exílio da Babilônia. Mas o povo que estava, os amonitas, o povo que tinham ocupado Jerusalém, que aparentemente queriam ser judeus ou queriam entrar na onda judaica, mas não tinham nada a ver com isso, não tinham nada a ver com este nosso Deus. Quando eles souberam que eles iam edificar Neemias e o povo que ele trouxe, que ele ia edificar os muros de Jerusalém, eles tentaram exercer oposição a Neemias. De algumas formas. Veja que Neemias diz, zombaram, troçaram de nós, nos desprezaram, nos ameaçaram. Quereis rebelar-vos contra o rei? Ameaçaram. Mas Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Isto mostra firmeza. Isto mostra confiança. Isto mostra fé no Evangelho. Mostra fé neste Deus. No capítulo 4, o mesmo livro de Neemias, verso 20, diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali acorrerei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Se houve homem que mais lutou por causa da causa judaica, foi Neemias. Lembrar-nos que eles trabalhavam com uma mão
tinha uma ferramenta e na outra mão tinha uma arma contra estes inimigos. Mas Neemias disse ao aquele povo: não temam, mantendo-nos firme, porque o nosso Deus pujará por nós. Somente Deus nos pode dar também a coragem. Somente Deus nos pode dar também a coragem para enfrentar também a oposição. Eu sei. Você está passando oposição, eu estou passando oposição, a igreja está passando oposição. De várias formas, de várias maneiras, umas mais declaradas, outras mais dissimuladas. Você parece estar perdendo a batalha, eu pareço estar perdendo a batalha. Mas o nosso Deus pujará por nós. Basta que você confie. Basta que você vá. Basta que você diga: Senhor, eu estou presente. Como Isaías diz: se tiveres que mandar alguém, manda-me a mim. Envia-me a mim, eu vou. Posso perder, posso aparentemente perder, posso sair machucado, posso sair dorido, mas se tiveres que mandar alguém, manda-me a mim. Verso 28, Paulo continua: esta coragem, que para uns é salvação, para outros é perdição. Para esta oposição, para os opositores do reino de Deus, para os opositores do povo do reino dos céus, só resta a condenação pelo seu próprio pecado. Porquê? Porque desprezam a graça de Deus. Desprezam a obra de Deus. Não existem vários pecados. Mesmo Jesus diz: ao homem se lhe perdoará todos os pecados. Todos os pecados são perdoados por Deus. Todos. Menos um. O pecado contra o Espírito Santo. Aqueles que se opõem contra nós. Aqueles que se opõem contra o Evangelho. A progressão do Evangelho. Aqueles que se opõem contra a Igreja. Se não for aqui, mais tarde eles vão ter a paga das suas atitudes, porque a eles só resta a condenação. Mas em terceiro lugar, o que é que Paulo nos ensina mais? Como é que nós devemos viver de modo a cidadãos do reino dos céus? Em terceiro lugar, devemos ver os sofrimentos de Cristo, devemos ver os sofrimentos por Cristo. Por causa do Evangelho eu sofro, mas devemos ver estes sofrimentos como uma graça. Como uma graça. Verso 29 e 30 outra vez. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvistes que é o meu. Paulo nos diz, nos leva de uma forma puramente louca. Porque o que Paulo está aqui a dizer, basicamente, sinteticamente, é que eu padecer por Cristo foi concedido por Deus, eu padecer por Cristo como uma graça. Ou seja, quando eu estou sofrendo, e não é qualquer tipo de sofrimento, existem muitos cristãos que está sofrendo por culpa dele próprio. Não tem nada a ver com Cristo nem com o Evangelho. Não, ele está sofrendo porque fez asneira. Mas existe muito cristão que sofre por causa do Evangelho. É perseguido por causa do Evangelho. E esse sofrimento ele tem que ser visto como uma graça. Ele não se refere a qualquer sofrimento. Mas ele se refere ao sofrimento decorrente da firmeza em Cristo. Você ser teimoso por Cristo. Você ser corajoso, intrépido em relação às coisas de Cristo, em relação à progressão do Evangelho. Isto é privilégio dado por Deus, o sofrer assim. Por isso é que lá em Mateus 5, verso 10 a 11, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de mim.
Por causa do meu nome, o dele, o seu nome é o Evangelho. Por causa de querer viver de uma forma cristã, por causa de querer viver de uma forma literalmente como um cidadão do reino dos céus. De que forma é que Paulo diz isso? Verso 29, esta também é uma interpretação difícil, mas vamos lá. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele. O que é isto? Então, a graça é padecer por Cristo e crer em Cristo. Mas a graça maior aqui, parece que Paulo está a dizer que o padecer é melhor do que crer. Crer em Cristo é muito mais do que conhecer ou gostar dele. Lembrarmos nós que Satanás também crê em Cristo. O mundo lá fora também crê em Cristo. Veja, todo o mundo celebra o Natal. Mas padecer em Cristo, ou padecer por Cristo, é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que somente crer, ou acreditar, ou gostar. Eu posso gostar da obra que ele fez na cruz e não ter nada a ver com ele. Não ser cristão. Os muçulmanos, eles admitem que ele foi um mártir, mas não tem nada a ver com Cristo. Então, isto quer dizer que padecer por Cristo envolve fidelidade. Eu sou fiel a Ele. Eu quero sofrer o mesmo que Ele sofreu. Eu quero seguir o mesmo que Ele seguiu. Eu quero caminhar aqui o mesmo que Ele caminhou. Isto envolve fidelidade. Ainda que para isso eu tenha que sofrer às mãos dos opositores, às mãos dos adversários. E é para isto que Deus nos capacita graciosamente. Aquele que quer viver uma vida de fidelidade com Cristo, Deus nos capacita, nos dá força, nos dá coragem para seguir em frente. As chagas não nos impedem. As chagas não nos travam. Graças a Deus. Deus nos deu a graça para crermos em Cristo. Isso é graça, isso é fé. Não é de nosso. Nenhum homem crê em Cristo se não for Deus a derramar graça, a derramar fé. Nenhum homem resiste à oposição a Cristo se não for graciosamente capacitado por Deus. Nenhum. O próprio Jesus diz, o mundo os aborrece. Porquê? Porquê é que o mundo os aborrece? Porque eles não são do mundo. Porque se eles fossem do mundo, o mundo não os aborrecia. Já pensou? Se alguém o aborrece por causa de Cristo, por causa do Evangelho, pense bem comigo. Porquê é que será? Porque você é diferente. Você agora passou, Mateus 5,13, você agora é sal, você agora é luz, você agora passou a incomodar o mundo. Isso é graça. Você deve celebrar para chegar lá ao versículo 10 e 11 e receber aquela tão grande promessa. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos, os que sofrem oposição, são cidadãos dos céus. O mundo tolera tudo. O mundo aceita tudo. Todas as ideologias políticas, religiosas, desportivas, sociais. O mundo tolera tudo. Só uma coisa que o mundo não tolera. É a palavra da cruz. A exclusividade do Evangelho. Eu viver exclusivamente para o Evangelho, eu viver exclusivamente como cidadão dos céus, o mundo não tolera. Porquê? Porque o mundo está depravado. A depravação total me impede. Por isso é que Jesus vai dizer, mais uma vez eu falo neste versículo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho.
porque Deus é o Reino dos céus. Se alegre, mas não tema os adversários. Se alegre, porque está sendo perseguido por uma causa de justiça. Mas não se abale, não se abata. Confie em Deus, confie em Cristo. Siga em frente. Se junte a outro irmão que tem o mesmo objetivo que você. Se junte à sua igreja, à sua comunidade local. Se junte ao seu pastor. Se junte aos presbíteros da sua igreja. E de uma mesma forma, no mesmo mente, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, numa mesma luta, vá em frente, vão em frente. Através do seu próprio sofrimento, Paulo alenta e incentiva os filipenses a seguirem o mesmo rumo, a mesma forma que Paulo sofreu, por causa do Evangelho. Ele está dizendo, olha, da mesma forma, da mesma maneira que viste que eu sofri, continuem vocês. Não temam. Atos 16, 21 diz assim: propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretetores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, que é a pessoa que sofreu mais que Paulo? Nem os outros apóstolos sofreram tanto. É claro que nós temos registros dos pais da igreja, registros dos historiadores do 2º século, 3º século, 4º século. Os apóstolos sofreram muito. Mas, basicamente, o seu sofrimento se resume quase ao final da sua vida. Não, Paulo, desde Atos 8, que foi quando ele se converteu, até ao finalzinho da sua vida, até morrer sozinho, como diz lá em 2 Timóteo, eu estava sozinho naquelas masmorras lá de baixo, com frio, velho, fome, cansado, doente. E morreu sozinho, abandonado, aparentemente, sem a presença dos seus irmãos, sem a presença dos seus amigos. Mas ele tinha Deus, porque ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Como quem diz, mantive-me firme, mantive-me convicto, mantive-me como um verdadeiro cidadão dos céus. Resumindo, Paulo estava enfrentando o seu próprio combate apologético e estava sofrendo por isso. E ele agora passa esse combate, essa visão, essa forma ao povo da igreja que estava em Filipos. Como? Que eles vivam de uma forma digna do Evangelho. Como eles vivam como cristãos a sério e não cristãos a brincar ou dissimulantes. Depois ele diz que essa forma digna de viver da forma digna do Evangelho levava a que eles tivessem que se unir na defesa desse próprio Evangelho. Ou seja, ele estava incentivando a igreja a não haver divisões, a não haver ideias muito diferentes, mas que eles pensassem da mesma forma. E como é que eles se uniam? Com coragem e sem medo. Com coragem e sem medo. Prontos para sofrer. Vendo esse sofrimento como uma verdadeira graça de Deus, um verdadeiro milagre de Deus. Um privilégio, um presente, uma dádiva dada pelo nosso Deus. Deixa que eu lhe diga uma coisa hoje e estou terminando. Se você quer a graça de Deus para crer e ser salvo por Cristo Jesus, você quer? Sim, pastor, eu quero ter a graça de Deus para crer em Jesus e ser salvo por essa fé, por essa convicção. Então, meu amigo e minha amiga, deixa que eu lhe diga uma coisa. Se você quer essa graça de Deus para crer em Cristo e ser salvo por Cristo, então você tem que estar preparado para receber essa mesma graça de Deus para, depois disso, sofrer por Ele.
Porque crer e ser salvo em Cristo é sinónimo de eu sofrer por aquilo que eu creio. Por aquilo que eu escolhi. Porque você escolheu viver de uma forma totalmente diferente. De uma forma totalmente oposta ao mundo. Você quer crer e ser salvo por Cristo, então você vai ter que saber que você está vivendo em contramão ao mundo. Você está vivendo de uma forma louca ao mundo. E isso vai lhe causar problemas. Só quem tem fé é que vence. E Jesus, no livro do Apocalipse, diz: e ao que vencer lhe darei a coroa da vida. Ao que vencer o quê? Ao que vencer o quê? A luta contra a oposição ao Evangelho. Você pode não a vencer aqui. Você pode ver o seu triunfo lá. Para terminar, o que é que nós podemos aprender com este texto? Em primeiro lugar, claramente, Paulo nos quer fazer entender que somos cidadãos de uma pátria celestial. Somos parte do povo de Deus. Somos parte do corpo de Cristo. Isto deve-nos levar a pensar em optar por uma conduta correspondente a isso. Você deve viver em conformidade com o ser parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, ser parte do povo de Deus. Não apenas isso, nós também somos cidadãos de uma pátria terrena. Nós temos a cidadania celestial, somos povo de Deus, o corpo de Cristo, mas nós ainda vivemos aqui. Nesta terra aqui. Com regras, normas, métodos de viver muito terrenas. Apesar disso, não podemos deixar que a nossa cidadania terrena seja superior à nossa cidadania celestial. Há de haver uma altura, meu querido e minha querida, que você vai ter que optar. Porque a Bíblia diz: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Embora a Bíblia nos ensine e nos exorte a sermos obedientes em tudo, a Deus, aos nossos governantes, há uma altura, meus queridos, que nós vamos ter que optar em desobedecer às leis humanas, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos celestiais vivendo numa terra, num mundo terreno. Pode chegar um momento em que teremos que demonstrar onde é que está a nossa maior lealdade. E agora, para responder à sua pergunta, que você já fez muitas vezes, porquê é que os pastores, porquê é que os missionários são decapitados, são mortos em terras estrangeiras? Porque eles não abriram mão da sua cidadania celestial. É por isso é que eu fico triste, claro que eu fico triste. Mas fico contente logo em seguida. Eu fico triste porque foi um ser humano que perdeu a vida aqui. Foi um irmão meu que morreu, um mártir que morreu, mais um. Mas eu fico alegre, fico feliz porque ele não abriu mão da sua convicção, da sua fé. Ele não abriu mão da sua cidadania celestial. Vai haver um momento em que vai haver conflito de cidadanias. E quanto mais para a frente nós vamos vivendo nestes séculos que estamos vivendo e nos próximos, nós vemos que os valores éticos, os valores morais cristãos estão sendo rebaixados, estão sendo profanados pelos valores terrenos. Essa coisa da transição digital, isso é tudo muito bonito. Isso vai nos ajudar imenso. Mas pelo contrário vai nos separar. Vai deixar que nós usufruamos do contacto físico, do contacto humano, da proximidade. Isso é um meio dissimulado de combate ao Evangelho. Por isso é por causa dessas ideias é que os cristãos estão a abandonar as igrejas. Não, eu fico em casa, então eu vejo o pastor pelo vídeo. Oh, meu pai.
Nunca defenda a sua cidadania terrena utilizando recursos ou meios que colocam em causa a cidadania celestial. Isto é, olha, por tempo presente, no próximo dia 24 temos eleições presidenciais. Você pode e deve ter a sua posição quanto ao seu candidato preferido, aquele que você vai escolher dentro do seu gosto, da sua posição, que vai ser o seu próximo presidente nesta terra aqui, neste país. Mas nunca defenda governantes deste país com a palavra de Deus. Não faça isso. Porque esta terra não tem nada a ver com esta terra. Você pode e deve exercer a sua cidadania terrena. Mas deixe o Evangelho de parte. Não misture o Evangelho com política desta terra. Você pode orientar pessoas acerca de uns têm mais valor moral que outros. Você pode e deve fazer isso. Mas não interfira com o Evangelho. Não tem nada a ver. Não, como se vê aí nas redes sociais, não discuta política com o Evangelho, misturado com o Evangelho. Não publique as suas posições políticas misturadas com o Evangelho. São coisas totalmente diferentes. Você quer lutar, a sério? Então seja você mesmo, enquanto cidadão, fala aquilo que você tem a pensar. Mas por outro lado, se você é cidadão do Evangelho, do Reino de Deus, então depois fale a verdade evangélica acerca daquilo que está passando no mundo. Porque não há um melhor que o outro. Não há um melhor que o outro. Em terceiro lugar, nós precisamos ter coragem. Terceiro e último lugar, nós precisamos ter coragem. Meu querido e minha querida, clama a Deus por coragem. Clama a Deus para que diante da oposição você não seja envergonhado, como diz aí Paulo no verso 20, para que eu não seja envergonhado. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Tenha você também essa ardente expectativa, essa ardente esperança de que você não vai ser envergonhado. Pode chegar a hora em que, por causa da defesa da sua fé, você pague com a sua privação de liberdade. Pode chegar a hora, por causa da defesa da sua fé, você pague com a sua morte. Clama a Deus por coragem. Devemos ver os sofrimentos por Cristo como um privilégio, como uma graça. Crer em Cristo é graça, não procede de nós. Ser um apologeta da fé cristã é uma graça de Deus, não depende de nós. Porque se dependesse de nós como humanos, nós nunca defenderíamos o Evangelho. Nós seríamos sempre uma oposição. Isso redunda em glória para Deus. Isso redunda em glória para Cristo. A sua posição quanto à oposição, ela vai redundar em glória para Cristo. Que Deus nos conceda esta graça de termos a coragem face às oposições diárias, para que nós nos acovardemos, para que não coloquemos em causa o nosso testemunho quanto à relação da nossa cidadania celestial. Carrega outra vez. Já acabou, já terminou. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, nos teres consolado, nos teres aconselhado e nos teres capacitado a, tal como Paulo, continuar firmes no Evangelho.
continuarmos firmes na Tua palavra. Nos capacita, Senhor, a vivermos de modo digno de um cidadão dos céus. Que seja assim, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.